pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Carolina Vieira e vamos falar um pouquinho sobre curvas de nível. Então vamos dar sequência às nossas aulas de curvas de nível. E agora nós vamos explorar um pouquinho o conceito de planialtimetria. Então, lembrar que planialtimetria é a junção de planimetria com altimetria. Planimetria são as informações de x e y que nós temos. Foram obtidas aí durante o processo de levantamento planimétrico de uma propriedade, de uma determinada área. Então, está relacionado com a topografia 1. E já a altimetria está relacionado com o processo de nivelamento que a gente estudou. Nivelamento geométrico, nivelamento trigonométrico. Quando eu junto as duas coisas, eu tenho a planialtimetria. Em um mesmo local de representação, seja numa planta, numa carta ou num mapa. Aqui pra gente, estamos trabalhando sempre com plantas. Eu já mostrei para vocês nas aulas anteriores, exploramos algumas cartas, né, alguns mapas com curvas de nível, exploramos alguns elementos sobre curvas de nível, fizemos a leitura, né, de vários exemplos e falamos um pouquinho sobre as regras de curvas de nível e as informações de como elas são representadas pelas curvas mestras e as auxiliares. Então aqui a gente tem essa junção da planimetria com a altimetria, formando então a planta planialtimétrica, que vai fornecer para a gente o maior número de informações daquela superfície, de novo, com a junção do XY e o Z, XY planimetria e o Z da altimetria, representando aí essa superfície que pode ter como finalidade dentro da engenharia aí, estudo, planejamento ou viabilização de projetos. Então, a planimetria ela vai representar tudo que tiver na superfície com o x e o y, né, o leste e norte, e a gente está usando a representação por meio de coordenadas planas, sejam elementos naturais, sejam elementos artificiais. Naturais, um córrego, vegetação, artificiais, cercas, muros, meios-fios, edificações, então tudo isso é artificial. A altimetria vai fornecer a coordenada z, então eu tenho o x e o y da planimetria e o z que vem da altimetria. E eu posso utilizar a representação altimétrica por meio de pontos cotados, pontos isolados ali no terreno, ou por meio de curvas de nível, que são aqueles planos que vão seccionar a minha superfície. Então, em um dos exemplos lá para trás, a gente usou essa representação, essa leitura, né, tanto por curvas de nível quanto por ponto cotado. O ponto cotado vai vir ali nas curvas de nível para complementar uma informação, para auxiliar a leitura daquela superfície, ou eu posso ter uma representação planialtimétrica apenas com pontos cotados. Só que normalmente é mais fácil a leitura das curvas de nível, então por isso que é mais comum a utilização das curvas de nível, mas não impede a representação por meio de pontos cotados. O que vem a ser esses pontos cotados? O processo de nivelamento geométrico ou nivelamento trigonométrico resulta em pontos cotados na superfície. Eu fiz o procedimento de campo e cheguei no resultado das cotas de vários pontos. Então, basicamente, o que a gente faz para traçar curvas de nível é isso daqui. Eu tenho um terreno que vai ser levantado, o terreno está localizado ali em uma determinada rua, um terreno de 10 por 20, 10 por 30, 20 por 40, enfim, qual seja o tamanho desse terreno, eu vou até aquela localidade, realizar um serviço de nivelamento, seja geométrico, seja trigonométrico, tem uma referência de nível, no caso está representada aqui no nosso meio-fio, no canto ali da rua. Então, vou ter ali a minha referência de nível. Todos esses pontos aqui foram pontos que eu realizei medição em campo, determinei a cota desses pontos. A partir dessas informações de cotas que foram cadastradas, eu tenho o traçado das curvas de nível. Então, eu tenho a superfície, faço o levantamento altimétrico, a partir dos pontos cotados, eu consigo ter o traçado das minhas curvas de nível. Então, eu preciso daquela etapa anterior das nossas aulas para conseguir, então, compreender a próxima etapa, que é o traçado dessas curvas. Então, vamos supor o seguinte, o principal método que a gente tem é o método de interpolação numérica, que é um método que a gente vai fazer cálculos aí
baseados em regras de 3. Então, é um nome chique que a gente dá, interpolação numérica. Vamos partir desse exemplo aqui. Eu tenho 3 cotas. Então, dentro daquele terreno onde eu tinha vários pontos cotados, eu selecionei só 3 pontos e trouxe para cá. E aí eu sei que esse ponto aqui de baixo, o miolinho aqui desse círculo, é o ponto que eu fui buscar a cota no terreno. Tem cota 45. Esse ponto aqui tem cota 47,2. E este ponto aqui tem cota 47. Eu quero determinar por onde vai passar a minha curva 46. Por que 46? Veja bem, entre o 45 e o 47,2, eu tenho, em algum momento aqui, na hora que eu caminho entre um ponto e outro, eu vou passar pelo ponto de nível 46. A mesma coisa acontece, então deixa eu traçar uma linha aqui. A mesma coisa acontece entre o 45 e o 47. Em algum momento aqui, eu vou passar pela cota 46. O que eu quero, então? Determinar a localização dessa cota 46. Entre o 47,2 e o 47, eu não vou ter a passagem da cota 46, uma vez que a variação de nível entre esses dois pontos foi de apenas 20 centímetros. Então, a primeira coisa que a gente faz é ligar esses pontos. Fiz um triângulo, a gente vai chamar esse processo de triangulação. Vou calcular a posição por onde vão passar os meus pontos 46. Então, esses 2 pontos vermelhinhos que estão aí é onde passa a cota 46. Sabendo por onde vai passar essa cota 46, eu vou ligar esses pontos e vou ter, então, o traçado da curva de nível 46. Então, tem as cotas, ligo os pontos, determino a posição das cotas inteiras que eu desejo traçar as curvas de nível e faço o traçado da curva de nível naqueles pontos. Então, vamos fazer um outro exemplo. Nesse exemplo, eu tenho 2 pontos. Tenho o ponto A, de cota 73,2, e tenho o ponto B, de cota 86,1. O desnível entre os pontos A e B, então, ΔH de A para B, é a cota de B menos a cota de A. 86,1 menos 73,2 é igual a 12,9 metros. Então, tem um ΔH entre o ponto A e o ponto B de 12,9 metros. E se eu for nesse desenho, esse desenho está plotado, está impresso, se eu for em cima dessa medição do meu desenho, eu vou chegar na medida de 7,5 centímetros. Mas, Carol, eu não estou com o desenho impresso, como que eu faço? Você está com o desenho no AutoCAD, então. Mede a distância entre os 2 pontos no AutoCAD. Vai ser o mesmo procedimento de cálculo. Então, aqui a gente está trabalhando com a distância. Ela já está na escala, né? Essa distância é a representação gráfica. Ou eu posso usar a medida da distância real, que seria coletar essa distância no AutoCAD. Vai ser o mesmo procedimento de cálculo. Então, a distância no desenho entre os pontos A e B é 7,5 centímetros e o desnível de 12,9 metros. Significa que, então, em 7,5 centímetros, nessa representação, se eu sair do ponto A e caminhar até o ponto B, eu vou ter esse desnível de 12,9. Então, primeira coisa que a gente tem, nós vamos usar aí a regra de 3 para realizar essa interpolação dessas curvas. Essas curvas que são cotas inteiras, cotas que eu quero fazer esse cálculo, e a gente precisa de pensar na equidistância entre essas curvas de nível que vão ser objeto aí da nossa representação. Então, se a distância entre esses pontos A e B, no meu desenho, é de 7,5 centímetros e o desnível entre eles é de 12,9, eu quero interpolar a posição por onde passaria a curva com a cota 75. A gente está saindo do ponto A com 73,2. Em algum ponto aqui, eu vou ter a cota 75. Mas qual é essa distância para que eu consiga desenhar a posição dessa cota 75 e posteriormente fazer o traçado dessa curva de nível? Então, aqui a gente montou a regra de 3. 7,5 centímetros está para 12,9 metros de desnível, assim como o desnível que eu tenho interesse, que é entre a cota de interesse, que é a cota 75, e a cota inicial,
73,2. Desnível aqui entre 75 e 73,2, 1,8 metros. 1,8 metros vai estar a quanto de distância em relação ao 73,2? Fazendo essa conta, eu chego no resultado de que o x vale 1,005 centímetros, que a gente pode arredondar para 1 centímetro, principalmente se nós estivermos trabalhando com esse desenho impresso. Se eu tiver essa precisão para trabalhar no AutoCAD, eu posso ir lá e realmente marcar 1,05 metros, por exemplo. Eu tenho ali a capacidade de ter essa precisão. Mas na régua, no desenho, vai ser realmente arredondado. Então aqui eu vou calcular o desnível entre o ponto A e a curva 75, que foi o cálculo que eu fiz aqui embaixo, sabendo que em 7,5 centímetros o desnível entre os pontos foi de 12,9. Em x metros, ou x centímetros ali, esse desnível vai ser de 1,8 metros. Então, a gente consegue calcular esse x a partir da regra de 3. Fazendo isso para a cota 75, para a cota 80 e para a cota 85, pelo mesmo procedimento de cálculo, eu vou chegar então que a distância da cota 75 em relação ao ponto A é de 1 centímetro. A distância da cota 80 em relação ao ponto A é de 3,9 centímetros. Fiz o mesmo cálculo. Qual foi o cálculo? 80 menos 73,2. Esse desnível está para um determinado valor y que eu quero determinar, enquanto 7,5 centímetros está para 86,1. Então, 7,5 está para 86,1, assim como o y está para o desnível entre esses dois. Vou até colocar aqui. Então, 7,5 centímetros está para 12,9 metros, assim como o y está para 80 menos 73,2. Se eu fizer essa continha aqui, 6,8 metros. E aí eu posso determinar o valor de y, que vai ser igual a 3,9, aproximadamente, né? 3,9 centímetros. Vou fazer o mesmo procedimento para a cota 85, chegando aí no resultado de 6,9, tendo então a posição por onde vai passar a curva 75, a curva 80 e a curva 85. Então, esse é o meu interesse. Então, nesse caso, a curva de nível de cota 75 está passando aí a 1,05 centímetros do ponto A, que foi arredondado para 1 centímetro. Da mesma forma, é possível calcular os valores das curvas 80 e 85 metros, respectivamente aí a 3,9 centímetros e 6,9 centímetros em relação ao ponto A, com a cota de 73,2. Ah, eu não poderia calcular em relação ao ponto B? Poderia, mas aí o valor de referência você deveria usar do ponto B e a marcação da distância também em relação ao ponto B. É bom sempre escolher um lado, começar a partir dele e continuar os cálculos a partir daquela mesma posição para não confundir. É comum aí ter essa confusão na hora de fazer esse traçado. Então, no traçado de curvas de nível, os pontos amostrados, que são os pontos cotados, eles podem estar no formato de uma malha regular de pontos. Então, nesse caso, a gente vai chamar essa malha e futuramente a gente vai fazer ligação de pontos a cada 3, triangulação, ou eu posso trabalhar com uma malha quadrada também. Nesse caso, as curvas de nível são desenhadas a partir dessa malha. E a sequência do trabalho a partir desses pontos cotados vai ser o seguinte: eu defino essa malha de pontos que foi realizada no processo de campo, né, na verdade, determino a cota ou altitude de todos os pontos dessa malha, pelo cálculo do nivelamento, interpolo os pontos por onde passarão as curvas de nível de interesse, né? Então, se eu quero a curva 100, 101, 102, então, onde vão passar essas cotas? E vou desenhar as curvas. Então, essa é a sequência de trabalho para o traçado de curvas de nível. Tenho os pontos, ligo esses pontos, determino a posição das cotas, ligo essas curvas. Então, aqui foi um exemplo de como acontece esse traçado de curvas de nível. Na próxima aula, a gente vai fazer ele mais aplicado a um exemplo um pouquinho maior. Então, até o próximo momento. Grande abraço!